Olá, boa tarde. Demitir ou intimidar funcionários por eles votarem em um candidato que não agrada à empresa é considerado assédio eleitoral. Para se ter uma ideia, só nestas eleições, o Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 400 denúncias nesse sentido. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre as consequências para quem pratica assédio eleitoral. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Conselho Nacional de Justiça rejeita recurso que tentava restringir o uso de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determina que Paulo Maluf pague em até 10 dias multas impostas em 2 condenações pelo STF. Não se admite mais a interposição de recursos ou pedidos de reconsideração infundados. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que é juridicamente possível o reconhecimento de parentesco socioafetivo entre irmãos, mesmo após a morte de um deles. O Conselho Nacional de Justiça negou um recurso que tentava restringir o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. A decisão foi tomada em sessão realizada hoje pela manhã. No recurso administrativo, um advogado contestava o uso de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Segundo ele, as ferramentas tecnológicas colocam em risco as prerrogativas profissionais da advocacia, a igualdade das partes e o princípio da publicidade. Havia também o argumento de desequilíbrio processual entre os defensores e de abusos judiciais. Ao negar o pedido, o relator do caso, o conselheiro Mário Gulamaia, afirmou que o Conselho Nacional de Justiça já editou norma com parâmetros criteriosos para o uso de inteligência artificial pelos tribunais. Não se deve presumir a má-fé na utilização da inteligência pelo Poder Judiciário. Ao contrário, novas tecnologias surgem para que seja possível encontrar soluções para auxiliar na prestação jurisdicional célere e eficiente, de modo a atender os anseios dos cidadãos em tempo razoável. Outro caso analisado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça foi o pedido de revisão disciplinar feito por um juiz do estado do Maranhão. O magistrado pediu a reconsideração da sanção de aposentadoria compulsória por negligências cometidas no exercício da função. Ele é acusado de uso indiscriminado do sistema Bacenjude e por divulgar irregularmente para partes de processos dados protegidos por sigilo bancário. Para o relator, ministro Vieira de Mello Filho, em razão das condutas cometidas por diversas vezes, a sanção contra o juiz deve ser mantida. O que fundamentou também a dosimetria da pena pela aposentadoria compulsória foi a negligência reiterada no cumprimento dos deveres da magistratura, em vista da quantidade de feitos que o magistrado agiu sem o cuidado mínimo exigido à função, bem como em razão de já ter sido investigado anteriormente pelos exatos mesmos fatos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que Paulo Maluf pague em até 10 dias mais de R$ 2.700.000 em multas impostas em 2 condenações pelo STF. O ministro Edson Fachin atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República para que o ex-prefeito de São Paulo pague em até 10 dias mais de R$ 2.700.000 em multas impostas em condenações pela primeira turma do Supremo. Paulo Maluf foi condenado no STF em 2 ações penais, e uma delas a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de participar de esquema de propina na Prefeitura de São Paulo entre 1997 e 1998. Já na outra ação, a pena foi de 2 anos e 9 meses de reclusão no regime semiaberto, convertida em prisão domiciliar por falsidade ideológica. Ele foi acusado de não ter declarado cerca de R$ 170 mil usados na campanha para deputado em 2010. A Procuradoria-Geral da República afirmou que, passado mais de 1 ano após ter sido demonstrado o cálculo do valor das multas, não se admite mais a interposição de recursos ou pedidos de reconsideração infundados, que revelam o inconformismo sistemático com as decisões do Supremo Tribunal Federal.
Na decisão, o ministro Edson Fachin entendeu que o pedido de reconsideração de Maluf é infundado e protelatório, razão pelo qual foi negado com base num regimento interno da Corte e determinou o pagamento da multa em até 10 dias. Esta é a última intimação para o cumprimento da decisão e caberá ao Ministério Público promover a execução da multa na 3ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda de São Paulo. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal invalidaram uma lei do Rio de Janeiro que proíbe limitar terapia a autistas. Os detalhes da decisão você confere agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. No ano passado, o Estado do Rio de Janeiro editou uma lei proibindo os planos de saúde de limitarem consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e com altas habilidades. De acordo com a legislação, o descumprimento acarreta multa aos planos de saúde revertida ao Conselho Estadual de Integração das Pessoas com Deficiência. Embora a finalidade da lei tenha sido conferir maior proteção à saúde desse grupo vulnerável, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Estado não poderia legislar sobre esse tema por envolver regras de contratos realizados entre particulares e empresas de plano de saúde. A relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, considerou que essas relações devem ser reguladas pelo direito civil e pela política de seguros, e só a União pode legislar sobre esses temas. Ela destacou que as operadoras de saúde estão sujeitas à Lei Federal de 1998, que trata sobre planos e seguros privados de assistência à saúde. E cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar elaborar o rol de procedimentos em saúde que constituirão referência básica para a cobertura dos planos. Para o STF, a formulação de políticas públicas de proteção a grupos vulneráveis é desejável e necessária, mas deve respeitar os limites das competências legislativas previstas na Constituição Federal. O caso foi analisado no plenário virtual e a decisão foi unânime. Veja a seguir, Ministério Público do Trabalho recebe mais de 400 denúncias de assédio eleitoral. Os detalhes em instantes, voltamos já. As urnas eletrônicas usadas nas eleições são objeto de análise periódica realizada por partidos políticos e por diversas entidades nacionais e internacionais, e elas sempre se mostraram seguras. O Brasil tem um sistema confiável de votação para a escolha de seus representantes políticos. Isso se deve, em grande parte, às urnas eletrônicas, que são confiáveis e que servem de modelo para o mundo. Empresas não podem demitir ou intimidar funcionários por eles votarem em um candidato que não as agradam. Isso é considerado assédio eleitoral. Se comprovada a prática, a pessoa que a comete pode ser responsabilizada tanto na esfera trabalhista quanto na criminal. Este ano, o Ministério Público do Trabalho já recebeu 421 denúncias contra empregadores que assediaram os empregados. O empresário do ramo de importações publicou o vídeo em uma rede social. Nas imagens, ele diz que demitiu mais de 10 funcionários que se posicionaram contra o candidato dele à presidência da República. Outro caso em Goiás envolveu ameaça. Em um áudio enviado num grupo privado no WhatsApp, o empresário disse ter anunciado que vai fechar a empresa e demitir todos, caso outro candidato, se não que ele apoia, vença essas eleições. O homem foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Trabalho. O assédio eleitoral é caracterizado pelo abuso contra a dignidade do trabalhador. Isso ocorre quando o empregador submete o empregado a constrangimentos e humilhações para que, por exemplo, vote em um candidato específico. Só este ano, o Ministério Público do Trabalho recebeu 421 denúncias de assédio eleitoral. A região sul lidera com o maior número de registros, 154, seguida da região sudeste com 129 e do nordeste com 82 casos. No centro-oeste foram 37 denúncias e na região norte, 19.
Diante disso, o MPT tem orientado procuradores de todo o país sobre como conscientizar empresas, órgãos públicos e sindicatos patronais sobre o crime e as sanções previstas em lei. Em sessão no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, também alertou sobre o assunto. Lamentavelmente, no século XXI, retornamos a uma prática criminosa que é o assédio eleitoral. É o assédio eleitoral do empregador coagindo, alguns empregadores coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. Isso é crime comum, isso é crime eleitoral, isso vai ser combatido como já vem sendo combatido. Bom, agora para a gente repercutir o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde, procurador. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigado pelo espaço. A gente que agradece falar sobre esse assunto tão importante, né? Bom, infelizmente as denúncias estão crescendo, os casos também. A gente se depara diariamente nas redes sociais com queixas de empregados. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que configura esse tipo de assédio. A empresa pode, por exemplo, pedir votos ou orientar aquele funcionário a escolher determinado candidato? Não, o direito ao voto, ele é, primeiro, livre. Primeiro é um direito e ele é livre. Na hora que você tem qualquer ato do empregador e de alguma forma ou outra, seja coagindo, seja beneficiando com premiação, por exemplo, para votar em determinado candidato ou candidata, isso se transforma em um ilícito trabalhista que não tem nada a ver com a relação de trabalho. Portanto, é um ato ilícito, é um ato numa relação de trabalho, é um assédio dentro do ambiente do trabalho. Então, é uma violência no ambiente de trabalho que precisa ser extirpada. Então, toda vez que você encontrar um empregador que pratique esse ato, você está diante desse ilícito, que também pode ser, inclusive, configurado crime eleitoral, mas aí nós encaminhamos ao Ministério Público Eleitoral para essa apuração. Então, para a esfera trabalhista, o que importa é que não pode o empregador adotar essa forma de conduta. Procurador, vocês editaram recentemente uma nota técnica. Ela surgiu justamente por uma demanda diante da quantidade de casos? Na realidade, evidentemente que nós tínhamos 45 denúncias no primeiro turno, nós temos hoje 421 denúncias. Então, nesse período, tinha que haver alguma nota, alguma recomendação em termos de que isso é proibido. Então, hoje nós temos nossos CARFs no nosso site e que a gente precisa que todo mundo colabore. A mídia fazendo o papel dela de divulgar, a sociedade fazendo o papel dela de entender que isso é errado e os trabalhadores, trabalhadoras, todo mundo, estudantes, todos que convivem com esse tipo de situação, façam a denúncia. Você não fique calado, porque o assédio eleitoral, tal como o assédio moral, o assédio sexual, é uma violência. E quando é praticada exatamente na relação de trabalho, nós precisamos inibi-la. E aí esse empregador, a gente apresentou agora na reportagem, ele responde na esfera administrativa e na penal também. Ele pode ser preso, por exemplo? Olha, na esfera trabalhista, nós buscamos corrigir esse ilícito. Ou seja, que o empregador não abuse do seu direito diretivo em relação ao seu empregado. Uhum. Na esfera criminal, há encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral que irá fazer o pedido necessário de prisão ou com outra medida que ele importa. Mas isso fica ao critério do Ministério Público Eleitoral. O trabalhador se sentiu ali violado, desrespeitado de alguma forma. O que ele precisa fazer? Quais são os canais de denúncia? Ele pode fazer um vídeo ou uma testemunha? O que o trabalhador precisa se valer para procurar os seus direitos? Primeiro, é a conscientização que isso é um direito dele. Segundo, buscar toda forma de prova. Não adianta só você dizer que o empregador fez isso. Tem que trazer uma prova, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser um documento. O que torna mais diferente esta eleição, apesar do período de 4 anos, é a quantidade, a forma banal que todos os empregadores que praticam estão utilizando. Muitas vezes o próprio empregador grava e divulga na rede social que está fazendo isso.
como se fosse algo normal, como ele tivesse esse direito. Ele não tem esse direito. Então, grave com vídeo, áudio, documento e testemunha e anexa a sua denúncia ao nosso canal mpt.mp.br e lá tem dizendo o local para você fazer a denúncia. É simples, é rápido, são 3, 4 perguntas. Se não quiser se identificar, não se identifique. E também, se tiver possibilidade, compareça a uma das sedes nossas da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho que tem na sua cidade e faça a denúncia. Maravilha. Esse trabalhador ele pode ser reintegrado à empresa se o ilícito for comprovado de assédio eleitoral? Na realidade, se houver uma dispensa por uma discriminação porque ele votou em alguém, aí sim ele pode ser retornar à empresa, inclusive pagando uma indenização pela violação ao seu direito de trabalhar de forma normal, porque esse ato do empregador, ele destoa totalmente as suas possibilidades em relação ao empregado. E deixar bem claro, a nossa preocupação é que o trabalhador tenha liberdade de fazer o seu trabalho. E quando ele é contratado, ele não é contratado para votar em alguém, ele é contratado para fazer o trabalho dele. Isso em qualquer segmento, em qualquer esfera. E a Justiça do Trabalho vem dando respostas, liminares sendo concedidas, e nós buscamos inclusive, danos morais que sejam cometidos, seja individual, por exemplo, no Pará, recentemente, houve um valor de R$2.000 para cada empregado que foi agredido, e também para 150 mil para que façam uma campanha de divulgação. Então, são situações que nós fazemos punições, seja em termos de ajuste de conduta, seja em relação às ações civis públicas ajuizadas. E certamente terão muito trabalho ainda pela frente nessas 2 próximas semanas, né, procurador? Mas eu quero agradecer demais. Agora, nesse finalzinho, o senhor falou da quantidade de denúncias no segundo turno. Eu me espantei, porque nós tínhamos no primeiro turno 30, agora estamos com 45 no primeiro turno. Quer dizer, um crescimento depois, assim que realmente chama atenção. Estou conversando com você. Antes, a semana passada, a gente estava fazendo uma atualização diária, agora está sendo em hora, porque o número está sendo sempre crescente. E acredito que em 12 dias realmente vai aumentar bastante. Mas o que interessa é que a gente não quer bater recorde. Ao contrário, claro. A gente quer bater recorde de atuação, de efetividade. E a conscientização, né, dessas empresas. Conscientização. Que isso está errado. Isso está errado. Não é uma coisa normal. E você, agora, o empregador pode ter o seu candidato preferido. O que ele não pode é forçar que o seu empregado ou estimular o seu empregado de forma totalmente errada, inclusive pagando 15º salário, 14º salário, R$200, R$300. Então, isso não pode. E também não pode interferir sequer alguns fornecedores que ele tem. Não pode fazer ameaça. Eu vou diminuir em 30%, em 40% o fornecimento do seu produto se alguém ganhar, se fulano ou ciclano ganhar. Então, na realidade, isso não pode acontecer. Perfeito. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito grata pela participação. Boa tarde para o senhor, viu? Obrigado. Boa tarde a todos e todas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, recebeu nesta segunda-feira um grupo de parlamentares e advogados que pede transporte público gratuito no segundo turno das eleições. O ministro é relator de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. No encontro, o grupo pediu ao ministro Luiz Roberto Barroso que volte a analisar o pedido de garantia de transporte público gratuito e obrigatório para todos os municípios brasileiros no próximo dia 30 de outubro, segundo turno das eleições. Os parlamentares e advogados alegam que a medida pode diminuir o alto índice de abstenção registrado no primeiro turno e ainda garantir o cumprimento do direito constitucional de deslocamento nos dias de eleições. O ministro Luiz Roberto Barroso se comprometeu a analisar o pedido com a brevidade possível. Veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça decide que é juridicamente possível o reconhecimento de parentesco socioafetivo entre irmãos, mesmo após a morte de um deles. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Poucos sistemas eleitorais em todo o mundo reúnem a confiabilidade do nosso, comandado pela Justiça Eleitoral, com extremo rigor e respeito às regras democráticas. A urna eletrônica é um símbolo da excelência do serviço prestado por ministros, ministras e pelo corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral, desde meados da década de 1990. E ela passou por diversas provações. É testada a cada eleição e respondeu com eficiência, sem que haja nenhum registro ou indício de fraude.
uma relação de amizade com ex-colegas de trabalho e isso acarretar em demissão. Pois é, um caso parecido assim ocorreu no interior do Ceará. A Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho julgou o caso de um superintendente que foi dispensado por ser amigo de desafetos de um dos sócios da empresa. Para o colegiado, houve discriminação indireta, o que ultrapassa o poder diretivo do empregador. O superintendente trabalhou na empresa de bebidas por 20 anos. Durante as férias, um dos subordinados contou por telefone que a empresa estava buscando outros nomes para substituí-lo. O motivo seria postagens de fotos de viagem com 2 ex-empregados de quem um dos diretores da empresa não gostava, por serem, abre aspas, feios e gordos, fecha aspas. Ao retornar das férias, o superintendente foi impedido de ingressar na empresa e demitido. Outros 3 empregados que participaram da viagem também foram dispensados. A empresa sustentou que a dispensa é um direito concedido a todo empregador para encerrar um contrato de trabalho. Afirmou ainda que a demissão foi uma decisão financeira e não motivada por amizades mantidas fora do ambiente de trabalho. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, condenou a empresa ao pagamento de R$ 150 mil de indenização. O entendimento foi que o caso se tratou de intolerância, uma vez que a inimizade do sócio da empresa resultou da condição física dos empregados. A 4ª turma do TST afastou a condenação. De acordo com os ministros da turma, não se poderia presumir, a partir da decisão do TRT, que o empregado foi vítima de ato discriminatório. Isso porque estaria se criando uma discriminação de forma reflexa, sem amparo em lei. De acordo com o colegiado, não havia referência a sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade do empregado como motivo da dispensa, o que afastaria o enquadramento do caso na Lei 9.029, de 1995, que veda práticas discriminatórias nas relações de trabalho. O supervisor, então, entrou com embargos na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O relator, ministro Aloísio Correia da Veiga, afirmou se tratar de um caso peculiar de discriminação indireta, também conhecida como discriminação por ricochete. A prática, segundo o ministro, gera reflexões sobre os limites do poder diretivo do empregador e a amplitude da função social do contrato de trabalho. Isso porque o poder potestativo do empregador de dispensar empregados tem previsão no artigo 2º da CLT, mas está vinculado ao exercício das atividades administrativas da empresa, como organizar regras de trabalho, fiscalizar e até mesmo aplicar punições. Não se nega o direito potestativo de dispensa. No entanto, ao justificar, ele se vinculou aos motivos determinantes da dispensa. E se, no caso, o motivo ofende a dignidade, a honra e a imagem do trabalhador, restam, ao meu ver, violados, a gerar dano moral indenizável, porque não se torna menos repudiável a conduta quando a discriminação alcança o empregado de forma indireta, de modo abjeto e irrepreensível. Para o ministro, a conduta empresarial de demitir o empregado em razão de relações pessoais atinge a dignidade e causa sofrimento. A aversão descabida a características físicas dessas pessoas é considerada discriminação e deve ser repudiada. A Lei 9.029/95, com a redação dada pela 13.146 de 2015, não traz rol exaustivo dos motivos de discriminação. Os princípios da igualdade e da não discriminação restam violados e trazem o dever de indenizar, o que evidencia a correção da decisão do Egrégio Tribunal Regional, que condenou a empresa em danos morais, diante do desrespeito ao princípio da dignidade que norteia a conduta social no trabalho. Com o reconhecimento da dispensa discriminatória, foi restabelecida a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Dessa forma, o processo deve retornar à 4ª turma do TST para o exame dos demais temas do recurso. A decisão foi unânime. Os ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que é juridicamente possível o reconhecimento de parentesco socioafetivo entre irmãos, mesmo após a morte de um deles. O colegiado cassou a sentença e o acórdão de 2ª instância, que haviam definido a extinção do processo ajuizado por 2 irmãos consanguíneos, com o objetivo de ter declarado o vínculo socioafetivo entre eles e uma suposta irmã de criação,
após o falecimento dela. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.